Tudo bem? Obrigado por estar aqui comigo novamente nessa série de vídeos sobre o livro Conversando com Deus, do autor Neale Donald Walsch. Hoje eu vou comentar o segundo capítulo do livro, do volume 1. E se você ainda não assistiu os outros vídeos, eu já fiz um vídeo sobre a introdução, que é muito interessante, muito importante, e também um outro vídeo sobre o capítulo 1. Então no meu canal do YouTube tem uma playlist só voltada para esse livro, Conversando com Deus, e essa série de vídeos comentando cada um dos capítulos e tentando trazer para a prática como é que a gente pode utilizar toda essa sabedoria para a nossa vida, para termos mais sucesso na vida, para sermos mais felizes, enfim, para você realizar aquilo que você quiser. Nesse capítulo 2 é interessante que ele comenta bastante e você vai entender com clareza porque algumas pessoas fazem muitas preces, rezam pedindo por uma série de coisas e elas nunca conseguem conquistar aquilo. E você vai entender que é porque elas fazem essas preces de uma forma errada, né? Uma coisa que eu percebi estudando esse capítulo, eu sou muito ligado em espiritualidade, estudo muito sobre espiritualidade, mas também gosto muito de estudar neurociência, para começar a perceber e ver tudo que a ciência vem descobrindo aí nos últimos tempos. Mais recentemente, a ciência começou a descobrir uma série de questões que são sabedorias milenares já, que muitas pessoas já acreditavam simplesmente em tudo isso pela fé, e agora elas podem comprovar isso de uma forma científica. Então é muito interessante ver esse paralelo. Uma coisa que eu percebi é que se você pegar todo o livro Conversando com Deus e quando ele diz a forma como Deus entende, por exemplo, as suas preces, se você trocar a palavra Deus por cérebro, vira neurociência. Porque a mesma forma como ele explica que Deus entende as suas preces e as realiza, é a mesma forma que o nosso cérebro entende a nossa forma de pedir as coisas, ou o que a gente chama de autossugestão. Então achei muito interessante isso porque para algumas pessoas que preferem ir mais pelo lado da espiritualidade, você pode sim ter esse contato com Deus, se comunicar com Ele e pedir as coisas da forma correta. Eu já vou explicar aqui como é que é. Se você é uma pessoa um pouco mais racional e gosta dessas pessoas que querem ver para crer, né? Você quer ter uma comprovação antes de acreditar em algo, não tem problema nenhum. Então toda vez que eu falar aqui em Deus, você pode ter certeza que é da mesma forma como o nosso cérebro entende as coisas e cria as sinapses neurais para que você tenha primeiro internamente uma experiência e depois viva no seu mundo externo aquilo que você acredita. Então o que ele fala aqui com relação às preces? As pessoas pedem muito coisas que elas ainda não têm. E quando elas pedem coisas que elas não têm, elas estão demonstrando um sinal de carência. E quando você não tem, quando você pede uma coisa que você quer no futuro, o que o seu cérebro entende, ou o que Deus entende nesse sentido, é que você ainda não tem aquilo. E as sinapses neurais que você vai criar é de quem ainda não tem aquilo. Então todos os caminhos que você vai receber, todos os insights, ideias do que fazer, é para não ter aquilo que você já afirmou que não tem. Então aí tem uma questão muito importante do porquê que as nossas preces não são atendidas, e até porque às vezes você não está fazendo uma oração, por assim dizer, mas está aí batalhando para de repente fugir das dívidas. Então você todos os dias está aí focado em o que eu posso fazer para acabar com as minhas dívidas, né? Falando de uma coisa bem racional. As sinapses neurais que você vai criar e portanto todas as ideias e insights é para ser uma pessoa que foge das dívidas. Então, por mais que você ganhe dinheiro, você vai acabar entrando em dívidas, tendo aí algumas ideias desastradas para voltar para isso. Se você tem possibilidade de ganhar dinheiro com um produto, negócio, que seja, você vai acabar boicotando isso para que você não deixe de ser em nenhum momento aquilo que você pediu para Deus ou para o seu cérebro, que é ser uma pessoa que está
fugindo das dívidas, tentando ser uma pessoa sem dívidas. Se você está tentando ser uma pessoa sem dívidas, o que o cérebro entende, o que Deus entende é que você é uma pessoa com dívidas e é isso que eles vão produzir para você. Então o que acontece? Nos meus cursos, eu ensino muito as pessoas a fazerem uma autossugestão consciente e correta. Por que eu digo consciente e correta? Porque todo mundo faz, da hora que acorda até a hora que vai dormir, e muitas vezes durante o sono também, autossugestão, mas uma autossugestão inconsciente, né? É uma autossugestão que, por ser inconsciente, muitas vezes é errada. Então, muitas pessoas dizem: o que eu quero é ser feliz, por exemplo. As sinapses neurais que você está criando, a autossugestão que você está criando para você mesmo é que você não é feliz. Se você quer ser feliz, significa que você ainda não é. E é isso que você passa a viver. São esses caminhos que você vai criando para que você seja uma pessoa infeliz. Já que você quer ser feliz é porque você ainda não é. E assim a gente faz para tudo na vida. Então, você quer ser uma pessoa que ganha mais dinheiro. Você quer ser uma pessoa que tem mais a confiança das pessoas. Você quer ser uma pessoa que recebe o amor que você entrega. E por você querer ser essa pessoa, você ainda não tem nada disso. É essa autossugestão que você faz para que você continue a não ter nada disso. Então, por não entender esse pequeno detalhe de como as coisas funcionam, sejam as leis do universo ou as nossas próprias leis, como seres humanos, como o nosso cérebro entende as coisas, a gente faz uma autossugestão diariamente, o tempo todo, para permanecer aonde a gente já está. Isso é que eu acho que talvez seja aí um dos grandes problemas das pessoas que se dedicam de muitas formas a mudar de vida, mas elas não conseguem, elas estão sempre nesse mesmo ponto, recriando a mesma vida dia após dia. Um dado muito interessante que acho que ajuda a entender um pouco melhor isso: nós todos os dias temos de 70 a 90 mil pensamentos diários. E hoje você terá 70 a 90 mil pensamentos e 90% deles serão idênticos aos pensamentos que você teve ontem. Então a gente às vezes até tem novos pensamentos um pouco diferentes, mas 90%, a grande maioria, a prevalência aí é de pensamentos idênticos. E tem aquele ciclo que eu já expliquei diversas vezes aqui no canal, que é o pensa, sente e faz. Então, você tem pensamentos, esses pensamentos geram sentimentos, esses sentimentos geram ações e essas ações geram os resultados. Então, todos nós na vida temos resultados financeiros, resultados profissionais, resultados no relacionamento, resultados na família. E esses resultados vêm desse ciclo pensa, sente e faz. Então, se você está tendo todos os dias os mesmos pensamentos, ou pelo menos 90% deles são idênticos, você vai sentir coisas muito similares, você vai ter ações muito similares e isso vai te dar os mesmos resultados sempre. Então você precisa trocar esse ciclo e através do pensamento, através da visualização, através de afirmações, através da autossugestão como um todo, criar novas sinapses neurais para que você possa percorrer novos caminhos para ter novos resultados. Como é que a gente faz para criar essas novas sinapses neurais? Imagina como se todo dia de manhã, a hora que você acorda, você está aqui de um lado de uma estrada e lá do outro lado tem tudo o que você realiza ao longo do seu dia, o que você vivencia externamente, o que você percebe como a sua realidade. Só que entre você aqui e a sua realidade lá, que é o que você vai passar ao longo do seu dia, que é o que eu estou tentando explicar aqui, são as sinapses neurais que você já criou, é como se tivesse entre você e tudo aquilo que você vivencia um grande matagal,
Imagina um matagal alto aí da sua altura e as sinapses neurais foram os caminhos que você criou por esse matagal. Então imagina que você foi carpinando, você criou um caminho, uma estrada ali nesse matagal, e lá do outro lado tem o que você vivencia. Então é isso que o seu cérebro tem para vivenciar todo dia. Se você tem sempre os mesmos pensamentos, você vai se dar de frente com esse matagal e pega aquele caminho que já está pronto, né? Você não vai passar pelo meio do mato fechado, você vai pelo caminho que está pronto. Como os caminhos são os mesmos através dos pensamentos, você sempre acaba vivenciando a mesma coisa. Eu poderia citar aqui milhões de exemplos, né? Então imagina aquela pessoa que sempre que você vai conversar com ela, ela tem um novo projeto e esse projeto sim é diferente, agora as coisas vão acontecer. E você já escutou dessa pessoa dezenas de projetos geniais e diferentes e eles nunca vão para frente. Pessoas que estão sempre envolvidas no mesmo tipo de relacionamento, por exemplo. Termina um relacionamento, começa outro e parece que ela está ali se relacionando com a mesma pessoa. Ou pessoas que estão infelizes no emprego, largam o emprego, vão para um outro emprego e lá naquele emprego ela depois de um tempo ali, às vezes demora um mês, às vezes demora 6 meses, mas ela passa a vivenciar tudo aquilo que ela vivia no último emprego. Por exemplo, essa pessoa pode achar que as pessoas não sabiam valorizar ela no emprego. A gente vê isso o tempo todo, né? Porque não adianta você mudar a ação. Se você mudar apenas a ação, o resultado continua sendo o mesmo, ele é um pouco diferente, ou seja, um novo emprego, um novo relacionamento, um novo projeto, mas o resultado em si é a mesma coisa. Projeto fracassado, um relacionamento tóxico ou um emprego onde as pessoas não te valorizam. Então você precisa aprender a mudar os pensamentos para poder criar novas sinapses neurais. Então voltando para esse exemplo aqui onde você está de um lado tem um matagal e lá do outro lado tem o que você vive no seu dia a dia, quando você começa a ter novos pensamentos, você começa a forçar num primeiro momento a pensar diferente, você começa a criar novas sinapses neurais ou novos caminhos. É como se você pegasse uma foice e fosse carpinando esse matagal, mas por um novo caminho que leva você a uma nova realidade finalmente. Então, a autossugestão ela é muito importante. O que ele diz aqui no livro Conversando com Deus? Deus diz que você não tem que pedir nada nas suas orações. Você tem que agradecer e acreditar como se você já tivesse aquilo realizado em sua vida. Então é muito diferente você dizer eu quero ser feliz e pedir para que você seja feliz, de você agradecer pela sua felicidade. Se você todo dia sentar pela manhã quando acorda, antes de dormir, que são momentos importantes, e fizer essa autossugestão de agradecer pela sua felicidade, agradecer por tudo aquilo que você tem e agradecer por tudo aquilo que você ainda não tem, mas como se você já tivesse, você vai criando com o tempo novas sinapses neurais e você passa a viver essa realidade. O como, você não precisa se preocupar, porque Deus ou o universo ou seu próprio subconsciente, ele vai te dar novas ideias de novos caminhos para que você tenha novos resultados. Então, fazer essa autossugestão é importantíssima, é essencial para que você mude de vida. É um primeiro passo, ele não é um passo único, só ele não basta, você vai ter que partir para a ação com essas novas ideias que virão e você tem que ir com tudo para essa nova ação, por mais que naquele momento seja uma coisa muito diferente do que você acredita, mas você vai ver que é diferente, é por isso que vai te gerar novos resultados, mas a autossugestão é muito importante. Aqui no livro também ele fala de uma coisa que também é fundamental, que é o que ele chama de pensamento responsável, ou seja, é o pensamento por trás do pensamento. Então não adianta você ficar fazendo autossugestão de uma forma fria, sem acreditar naquilo que você está falando, porque não vai acontecer, porque existe um pensamento por trás desse pensamento que você está fazendo aí de forma consciente, que vai negar aquilo. Então é por isso que pessoas que não têm fé, que não acreditam nelas mesmas, normalmente pessoas que não acreditam nelas mesmas
não acreditam nos outros também, né? Quando você vê uma pessoa falando assim, ah, tal pessoa é picareta, esses políticos são tudo picareta, essas pessoas que trabalham com internet são todas picaretas e todo mundo é picareta para essa pessoa. É porque na verdade ela não acredita nela mesma. E por não acreditar nela mesma, ela projeta isso para o mundo exterior e acaba não acreditando em ninguém. Então você tem que passar a ter fé sim em você, fé em Deus, fé que você pode transpor o que você está vivendo hoje e viver coisas espetaculares, completamente diferentes do que você está vivenciando no momento. E isso tudo passa sim pela fé. Estudos e mais estudos científicos comprovam hoje que pessoas que não acreditam que podem mudar, que não acreditam que podem ser melhores, que não têm essa fé, não conseguem realizar nada de diferente, nada de importante, nada de espetacular em suas vidas. O que a ciência descobriu é que a autoconfiança, você acreditar que você pode, mesmo que aquilo ainda não seja uma realidade na sua vida, é essencial, é primordial. É como Henry Ford ensinou pra gente. Se você acredita que pode, se você acredita que não pode, de qualquer forma você está certo. Então é muito importante você trabalhar na sua autoconfiança. Existe uma série de formas, ferramentas, eu vou trazer muitas aqui no canal para que você amplie a sua autoconfiança. E aí, uma vez que você é uma pessoa de fé, autoconfiante e sabe fazer uma autossugestão correta, já agradecendo por aquilo que você vai ter no futuro próximo, como se você já tivesse, e acreditando naquilo, você vai ter novos pensamentos. Esses novos pensamentos vão criar novas sinapses neurais, ou seja, você terá novas ideias para fazer coisas de formas diferentes do que você vem fazendo, e aquilo vai sim se tornar uma realidade em sua vida. Esse caminho é muito importante, então pare de fazer uma autossugestão negativa. A gente tem uma questão até da cultural, vamos dizer assim, no Brasil principalmente, a tal da síndrome de vira-lata, que é ficar sempre falando sobre nós mesmos, o que a gente tem de ruim, o que a gente tem de defeito. Parece que se alguém vem e pergunta para você, e aí, tudo bem? Você tem que falar, ah, não tá tudo bem. Ou aqueles que até superaram um período disso, falam, não, tá tudo bem, mas tá uma correria, tem que alguma coisa falar de ruim. Parece que precisa sofrer para ser merecedor de alguma coisa. Isso é uma bobagem gigantesca, você não precisa sofrer. Você pode simplesmente falar assim, sim, está tudo bem, estou feliz, ponto. Não precisa ter esse mas no final da frase. Então começar a fazer essa autossugestão é um primeiro passo essencial para que você mude os seus resultados, caso seja esse o caso. Você sente que precisa melhorar seu relacionamento, precisa melhorar financeiramente, precisa melhorar sua relação com a família, precisa melhorar sua saúde e por aí vai. Não existe uma pessoa no mundo que não precise melhorar todas essas áreas que eu falei, porque a gente está sempre num ciclo de melhora e evolução constante. Você nunca chega num patamar que atingir 100% aqui não preciso mais crescer. Se você tiver essa mentalidade, você começou a cair e vai cair rapidamente. Então tem que estar sempre nesse ciclo de evolução constante e você acreditar que pode ser mais é o primeiro ponto, sem dúvida nenhuma. Outro ponto interessante aqui do capítulo 2 é quando ele fala sobre o livre-arbítrio. Então o que ele diz? Primeiro, Deus não cria as coisas. Deus criou onde a gente vive, todo esse sistema onde a gente habita hoje, criou as leis, mas quem cria a realidade de cada um são as próprias pessoas. Então Deus, ele não cria, ele apenas observa e Deus não julga. Ou seja, para Deus, as suas atitudes não são nem certas nem erradas, simplesmente são. Então você tem o livre-arbítrio. Se você falar que você é uma pessoa pobre e que quem nasce pobre morre pobre, ele não julga, ele não dá valor para isso, se isso é ruim ou bom, ele simplesmente faz que isso aconteça na sua vida. Afinal de contas é você que está dizendo isso, o seu livre-arbítrio. O cérebro funciona igualzinho.
tudo que você conta para ele, as histórias ou historinhas que você conta para ele ao longo do seu dia, ele não julga, ele simplesmente grava aquilo no subconsciente e faz que aquilo aconteça na sua vida. Então, tem um ponto muito importante aqui, que é você começar a prestar atenção de forma consciente e de uma forma muito desperta e atenta quais histórias ou historinhas você vem contando para você mesmo. O que você fala para as pessoas com relação a você, o que você pensa de você quando você está sozinho, o que você pensa com relação às pessoas, a outras pessoas. Começa a avaliar isso e você vai começar a entender por que você tem os resultados que tem. Pode prestar atenção e olhar como a sua vida é hoje, se você não estava prevendo ela lá atrás no passado e repetindo uma série de coisas para você que vieram a trazer você para onde você está exatamente hoje. Então, Deus não julga, Deus não cria. Ele simplesmente dá o livre-arbítrio para as pessoas e aquilo que as pessoas repetem para elas todos os dias vai acontecer em suas vidas. É por isso que a gente vê algumas pessoas que a gente diz assim: poxa, aquela é uma pessoa tão boa, tão do bem e sofre tanto. É porque de repente ela tem uma única crença de que para ela ser merecedora de qualquer coisa, ela precisa conquistar aquilo através do sofrimento. Então ela está sempre procurando por mais sofrimento, ela cria sinapses neurais de sofrimento, ela está colocando em prática aí o livre-arbítrio dela para ter sofrimento e tem sofrimento. É assim que acontece. Então a gente precisa ficar muito atento a isso para não... Nós somos co-criadores da nossa existência. Isso é um fato. O que eu não quero aqui, ou qual é a minha sugestão, é que você não seja um co-criador de desgraça, um co-criador de sofrimento, um co-criador de infelicidade e de medo. Seja um co-criador de alegria, de felicidade, de abundância, de paz, de tudo aquilo que você merece ter como um ser humano. Nesse capítulo ele fala um ponto, talvez seja um dos pontos mais importantes que eu passei a aplicar na minha vida, passei a entender, e isso eu uso para tudo, o dia inteiro eu lembro desse ponto e aplico na minha vida e faz uma diferença brutal. Ele diz aqui que nós, seres humanos, temos apenas 2 sentimentos base: o amor e o medo. Todos os outros provêm desses sentimentos. Então, quando você está num sentimento de paz, de alegria, de abundância, sentimentos que a gente chama de eu, quando você está no seu eu superior, sentimentos bons, né? É fácil entender quando você está com um sentimento bom ou ruim. Todos esses sentimentos provêm do amor. Quando você está com sentimentos ruins ou do seu eu inferior, e hoje em dia dá até para medir isso, você fica numa frequência mais baixa, o seu cérebro está vibrando ali numa frequência mais baixa, quando você está no seu eu inferior, todos esses provêm do medo. Então, raiva, ódio, insegurança, escassez, dúvida, tudo isso vem do medo. Então, você tem que decidir, mais uma vez, esse ponto vem toda hora no livro, que você decide quem você quer ser. Então, as atitudes que você vai tomar na sua vida, cada uma delas, a todo momento, sempre que você tem que tomar uma decisão no negócio, ou seja, uma decisão com relação a pessoas, você vai tomar ela baseada no medo ou no amor. Uma forma de facilitar e entender, trazendo mais para o racional, você pode trocar medo por mentira e amor por verdade. Então, sempre quando você vai tomar uma decisão e você vê que você está tomando aquela decisão baseada no medo, ela é uma mentira no sentido de que ela não vai trazer felicidade para a sua vida. Sempre que você vai tomar uma decisão, que você está tomando essa decisão baseada no amor, ela é baseada na verdade mais superior, mais suprema que você pode ter na sua vida. Então, decida sempre pelo caminho do amor. Se às vezes racionalmente você não consegue entender, tenta trazer para o sentimento, que é onde a gente é mais assertivo nas nossas decisões. Eu sempre repito aqui a questão da intuição, né? A intuição, uma intuição, quando ela é intuição mesmo, ela sempre vem pelo caminho do amor, né? Quando você sente alguma coisa que pode achar que é uma intuição e você vê que é um sentimento de medo, aquilo na verdade é medo da intuição.
e ela está ligada à mentira, como eu acabei de dizer. Então, entender esses dois pontos é muito importante. E aí o que ele fala? O que está ligado aí? O que é um sentimento totalmente ligado ao medo? É o sentimento da dúvida. Então, se você está fazendo uma autossugestão, mas duvida daquilo, a sua dúvida, você está no medo, você está na mentira, aquilo não vai acontecer. Se você vai entrar num negócio, num projeto para fazer ele acontecer, mas você tem dúvida se aquilo vai dar certo, você está linkando aí um sentimento que é baseado no medo, né? Se você não tivesse com medo, você não duvidaria daquilo e aquilo tende a não acontecer. Você vai tomar atitudes racionais, ou na verdade inconscientes, mas você acha que está racional naquele momento tomando aquela atitude para confirmar aquilo que você já tem, que era uma dúvida, uma incerteza, um medo de que aquilo não daria certo e não dá certo mesmo. Então entender esse ciclo é muito importante, porque se você não fizer da forma correta, nada que você queira realizar de novo na sua vida, de grandioso na sua vida, vai acontecer, porque você está sempre linkado na dúvida, está sempre linkado no medo. Então passe a tomar todas as atitudes na sua vida voltado para o amor, porque o amor é o sentimento que vai te levar para a verdade, vai te levar para um caminho de felicidade, de alegria, e por mais que racionalmente isso não pareça naquele momento, você vai ver que num curto, médio e longo prazo, você vai começar a visualizar que foi o melhor caminho sempre. Se você quiser clarear isso de uma forma mais racional, olha para a sua vida e lembre, todas as decisões que você tomou baseado no medo, o resultado que ele te trouxe hoje, aqui na frente, e todas as decisões que você tomou baseado no amor, o resultado que ele trouxe para você aqui na frente, no seu momento presente, atual, e é o que você está criando para o seu futuro agora. Então esse é um ponto essencial. Tome decisões e faça tudo na sua vida baseado num sentimento, você vai sentir isso, você vai racionalizar um sentimento de amor. Um ponto que ele fala aqui que deixa isso bem claro é quando a gente sente uma necessidade de falar para alguém: eu amo você, e como a gente, por medo, acaba embananando toda essa relação, né? Quando você sente a necessidade de falar eu amo você, quase todos os seres humanos têm um medo, são raras as pessoas que já têm esse nível de confiança. Quase todas as pessoas têm um primeiro medo, que é: será que aquela pessoa vai corresponder a isso? Será que se eu chegar para ela e falar eu amo você, ela vai me dizer de volta eu também te amo? E eu não estou falando isso aqui só de questões de relacionamento amoroso. Isso vai com amigos, vai com família, vai com todo mundo. Então, a gente tem esse primeiro medo. Será que a pessoa vai corresponder? Mas você toma coragem e vai lá e diz eu amo você. Quando essa pessoa corresponde, ou seja, diz eu também te amo, você fica feliz por 2 segundos e muito rapidamente já cria um novo medo, que é o medo de perder esse amor. A gente acha que tem medo de perder a pessoa, mas na verdade a gente tem medo de perder o amor que aquela pessoa tem pela gente, porque é uma coisa que é muito importante, a gente tem essa necessidade de ser amado. Então até uma coisa bonita, uma coisa de eu superior completo, que é você amar alguém e essa pessoa corresponder ao seu amor, a gente às vezes acaba linkando no medo, porque é muito raro pessoas terem amor incondicional. E esse é o amor de Deus por todos os seres humanos. Ou seja, ele não tem nenhuma condição para amar você. Ele simplesmente ama. E é por isso que ele te deu o livre-arbítrio. Independente das suas decisões, ele não julga certo ou errado. Ele tem esse amor incondicional e ele simplesmente, aquilo que você pede para que ele realiza para você. Só que você não deve pedir como se você já não tivesse. Você tem que agradecer por já ter, mesmo que aquilo ainda não seja uma realidade no momento. E aí aquilo vai se transformar numa realidade no futuro. Então entender esse ponto é essencial para que você passe a viver no amor e não deixe que o sentimento do medo venha e tome lugar nesse sentimento tão bonito que você está vivendo,
que é um sentimento de amor. E é raro as pessoas que entendem esse ciclo por completo. Normalmente, amor incondicional nós seres humanos temos por filhos, às vezes pelos pais, mas é raro. Em outros tipos de relacionamento, isso acontece muito pouco, e é por isso que uma relação que deveria ser de amor acaba sendo uma relação de medo. Isso lá na frente acaba gerando briga, acaba gerando descontentamento, e você começa a julgar que aquela pessoa não está te dando de volta aquilo que você está entregando. Tudo isso nesse medo que você implantou lá na sua cabeça, e ele vai crescendo como se fosse ali uma semente que vai criando ali o tronco e todas as raízes e galhos, e vai crescendo, crescendo, crescendo. A hora que você vê, você já perdeu completamente o controle daquilo. Para fechar esse capítulo, um conceito muito importante. Uma vez que você entende tudo isso, passa a vibrar no amor, passa a ter uma fé inabalável, passa a ter amor incondicional por tudo e por todos. Quando você entrar nesse nível, as coisas vão começar a acontecer, vão começar a mudar na sua vida, e você está criando aí um futuro esplêndido, espetacular para você mesmo. Só que nem todas as pessoas do seu convívio vão estar nesse mesmo nível que você de amor e principalmente de fé, de acreditar que você pode ser essa pessoa diferente, que você pode conquistar uma série de coisas lá na frente que hoje ainda não é uma realidade. Então, o que é uma dica que eu deixo aqui para você? Ele diz isso no livro de uma outra forma, mas vou trazer para uma coisa mais racional aqui. Guarde para você tudo isso que você está vivendo, porque quando você tem uma grande fé de que você pode conquistar coisas incríveis na sua vida, essa fé é sua, está dentro de você. E quando você for compartilhar tudo isso com outras pessoas, essas pessoas não vão ter o mesmo nível de fé que você. Elas não vão conseguir acreditar da forma que você está acreditando, porque elas mesmas não acreditam nelas mesmas. Então, por elas não acreditarem nelas, em si próprio, elas acabam não acreditando em ninguém. Então, às vezes, isso é uma coisa que acaba gerando uma insegurança, porque você está com a sua fé, você está ali acreditando naquilo, está vendo as coisas mudando, e aí você vai contar para uma pessoa que você ama, que você sabe que ama você, e essa pessoa te põe para baixo, porque ela não acredita nela, logo ela não acredita em você, então ela vai começar a julgar tudo aquilo que você está falando, e aí por ela perceber que você está num nível de frequência diferente da dela, uma frequência mais alta, ela vai passar a julgar você, vai passar às vezes até ter raiva de você, começar a tentar tirar você desse seu caminho de alegria, porque ela quer, por amor, sim, trazer você para a frequência dela, de uma frequência bem mais baixa. Então é muito importante que você guarde para você toda essa sua fé, simplesmente viva isso. Eu estou dizendo isso porque você vai sentir uma vontade muito grande de contar para todo mundo essa sensação maravilhosa. Eu já vivi isso na pele diversas vezes. Vou contar aqui uma passagem. Quando eu comecei a meditar, lá atrás, quando eu comecei a praticar a meditação transcendental, aquilo me fez tão bem, eu comecei a me sentir tão melhor, tão mais focado, tão mais criativo, acordava bem, acordava feliz, passava o dia revigorado, e aí você naturalmente quer levar isso para todo mundo, né? Você quer que todas as pessoas que você ama passem a meditar também para que tenham aquele bem. Só que as pessoas não estavam nesse mesmo nível de entendimento, de frequência que eu. Isso passou a me trazer uma ansiedade, porque eu queria tanto que aquelas pessoas vivessem aquilo, mas às vezes não era o momento delas. O que eu deveria ter feito lá atrás, e hoje eu aprendi com isso, é que eu simplesmente vivo feliz, vivo focado, vivo criativo, vivo com mais energia. As pessoas percebem isso, e aí quando elas vierem te pedir o que está acontecendo com você, por você estar tão focado, tão feliz, tão criativo e tudo isso, aí sim você tem que estar pronto para entregar. Aí você entrega, ensina, faça o máximo que você puder para entregar para aquela pessoa, mas sempre, sempre, sempre a pessoa tem que pedir, a pessoa tem que querer.
e você entrega no nível que ela te pede. Se ela te faz uma pergunta, você responde uma pergunta. Não é assim, às vezes a gente se empolga e a pessoa faz um pedido ou faz uma pergunta e a gente quer entregar 50 coisas e responder 50 perguntas que ela nem fez. Não. Vai com calma, vai tranquilo, no seu tempo, esteja pronto para entregar quando alguém pedir, mas não fique implorando para que as pessoas vivam isso que você está vivendo, porque isso é seu. Você chegou nesse nível de sentimento, de autoconfiança, de fé, de realização, e nem todo mundo vai estar pronto para isso, tá bom? Então espero que todos esses comentários aqui do segundo capítulo do livro tenham ajudado você. Eu tento trazer tudo mais para a prática, também faço aqui uma ligação de como o nosso cérebro funciona, trazendo um pouco de neurociência para esse assunto que é de espiritualidade, que nem todo mundo está pronto para tratar nesse nível de espiritualidade, e está tudo bem, cada um no seu momento, cada um aí na sua jornada. O importante é que você esteja caminhando para ser uma pessoa melhor o tempo todo, tá? Então eu vou continuar aqui comentando todos os capítulos do livro Conversando com Deus. Agora já temos aí introdução, primeiro e segundo capítulo. E se você quiser receber mais dicas de como reprogramar seu cérebro e também de como ampliar a sua intuição, desenvolver a sua intuição, desenvolver o seu poder pessoal, dicas para que você seja uma pessoa mais feliz e realizada, eu tenho um canal do Telegram, é um canal VIP 100% gratuito, onde todos os dias eu posto lá conteúdos com estratégias para que você mude a sua forma de pensar, e com isso você vai mudar a sua forma de sentir, com isso você vai mudar a sua forma de agir e finalmente terá novos resultados espetaculares, que são os resultados que você merece como ser humano na sua vida. Tá bom? Super obrigado e até o próximo vídeo.